Recebendo agora no 9º Congresso Estadual das APAES, professor Dr. Sérgio Sampaio, da APAE Brasil, atualmente diretor da Universidade APAE Brasil, correto, doutor? Correto. É um prazer recebê-lo aqui, estar conosco, fechar esse grande evento com a sua palestra magna. Eu gostaria que você iniciasse a sua fala falando da importância do Congresso Estadual. Você, enquanto federação nacional, pode trazer a importância do estadual e do nacional para as nossas APAES. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, né? Para mim é uma honra estar aqui no Congresso Estadual de São Paulo, né? São Paulo é um estado que tem uma grande importância na produção de conhecimento no Brasil. E o Congresso Estadual de São Paulo ocupa esse lugar, né? Dentro do movimento das APAES. Então é um centro de produção de conhecimento muito importante e por isso a importância do Congresso Estadual de todos os estados e especificamente de São Paulo, que é um grande produtor de conhecimento e que ajuda muito na formatação do Congresso Nacional. Então os congressos estaduais em geral e o Congresso de São Paulo especificamente são congressos que dão o tom daquilo que a gente vai discutir nacionalmente. Você trabalhar com deficiência intelectual e múltipla e autismo é um desafio, né? Porque é uma área, na verdade, que se conhece pouco, é uma área que, na verdade, muda muito, justamente porque se conhece pouco. Então, os congressos, eles são esse lugar, né? Esse espaço onde você vê o que é que está se discutindo na área da deficiência, né? Intelectual e do autismo, que são, na verdade, grandes desafios no atendimento prático na nossa rede das APAES. Então é muito importante, Patrícia, que esses congressos aconteçam e que a gente esteja discutindo e trazendo aquilo que está sendo discutido nas universidades brasileiras e nas universidades do mundo sobre essa questão. Outro desafio também muito importante que são discutidos nos nossos congressos é a questão das organizações da sociedade civil. Sim. Como a APAES. As organizações da sociedade civil no mundo, e no Brasil não é diferente, têm ocupado cada vez mais um espaço relevante nas políticas públicas. Para você ter uma ideia, no mapa das OSCs do Brasil, nós temos 900 mil OSCs no Brasil. Esse mercado não é um mercado irrelevante, é um mercado bastante relevante. E essas OSCs precisam se estruturarem cada vez mais. E esses desafios são desafios desconhecidos também, porque é um mercado novo, diferente, por exemplo, do Estado e do mercado privado, e um mercado que está se conhecendo, um mercado que não se tem teorias. Sim. Por exemplo, como é que a OSC deve funcionar? É como uma empresa privada? É como uma empresa pública? Essa é uma grande questão, um grande desafio que as universidades aqui no mundo tentam solucionar. E esses congressos trazem justamente essas discussões que são feitas. Por isso que a gente, da minha palestra, a gente está discutindo eficácia e eficiência nas APAES. O que é isso? Eu ia falar da sua sala justamente agora, dessa eficácia e eficiência que você traz como palestra magna, como encerramento do Congresso. Exatamente, justamente por conta desse desafio. Ser eficaz e eficiente para uma OSC, para uma APAE, é igual a ser eficaz e eficiente de uma empresa privada, né? De uma indústria, ou tem diferenças, né? Então, quando a gente, por exemplo, as empresas privadas têm o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. As empresas públicas têm as ouvidorias. E as APAES têm que ter o quê para ouvir seu cliente? Isso mesmo. Por exemplo. Que adaptação é? Isso é um desafio. Pouquíssimas pessoas no Brasil e pouquíssimas universidades dentro dos departamentos de administração e sociologia das organizações têm se debruçado sobre essas questões. Você tem alguns núcleos na Fundação Getúlio Vargas, na USP você tem alguma coisa, na UFMG você tem alguma coisa, mas você não tem núcleos robustos dessa discussão. Então, quem tem que puxar essas discussões as organizações da sociedade civil como a APAES. Então, por isso que nos nossos congressos é muito importante que a gente comece a discutir esses desafios. A mesma coisa para a deficiência intelectual e autismo. Sim. Autismo, você tem muito congresso hoje, porque o autismo está na moda. Mas, por exemplo, você já viu algum congresso nacional de deficiência intelectual? Não.
os únicos congressos nacionais de deficiência intelectual e deficiência múltipla que são feitos no Brasil, são feitos pelas APAES. Sim. Então, esses congressos, tanto os estaduais como os nacionais, é de muita importância que os nossos profissionais participem, estejam presentes, para justamente ouvir essas discussões e esses desafios que estão sendo postos, né? E que interferem na prática deles. E eles consigam aplicar isso no dia a dia deles, porque vai ser fundamental para o nosso atendido lá na ponta. Exatamente. Às vezes, alguns profissionais acham os congressos pouco práticos, né? Por isso que no Congresso Nacional, agora nós vamos trazer muitos trabalhos das APAES. Estamos fazendo um Seminário Nacional de Práticas, sim, selecionando os melhores trabalhos para serem apresentados nas APAES, para aproximar também o nosso Congresso da prática. Mas os profissionais também precisam entender que, às vezes, as questões científicas são questões que não influem diretamente na sua prática, mas elas fazem o profissional refletir sobre a sua prática. Então, às vezes, é uma questão que ainda está muito teórica, muito dentro da academia e que a gente traz no Congresso porque é um desafio, porque é um problema, porque a gente não sabe como fazer e que faz o profissional refletir sobre a sua prática e, às vezes, encontrar uma solução que a própria academia não encontrou, né? Então, esses congressos são de extrema importância. Por isso, o nosso congresso vem de encontro a isso, por isso ele é tão fundamental. Gostaria, doutor, da gente encerrar agora o nosso bate-papo. Está muito bom esse tema, nós falaríamos bastante, mas deixa um recado para a Rede APAE diretamente. Então, eu queria dizer para as APAES de São Paulo que, primeiro, parabenizar aqueles que estão aqui participando desse congresso estadual, porque é um congresso que tem falas muito importantes e aborda todos esses desafios que aqui eu falei anteriormente, e dizer para aqueles que não conseguiram vir, que façam um esforço maior nos próximos eventos e façam um esforço grande para irem no Congresso Nacional também, porque é justamente nesses locais que a gente discute esses desafios que têm a ver com o nosso trabalho. É o único local no Brasil que vai discutir esses desafios. Não tem nenhum outro congresso que faça uma discussão tão ampla sobre organizações da sociedade civil e sobre a deficiência intelectual e múltipla. Então, façam esforços, participem desses congressos e dessas atualizações, seja congressos, seminários, que a Federação Estadual de São Paulo faz, que o Instituto da Federação Estadual de São Paulo faz, porque é lá que vocês vão achar, às vezes, respostas que não existem para as práticas de vocês ou para os desafios que vocês encontram na intervenção com o sujeito nas APAES de vocês.